cumprimentar o Sr. Coronel Luís Vieira, cumprimentar também os advogados que o acompanham. E o primeiro comentário que eu tenho a dizer sobre isto é que já ouvimos 6 pessoas da Polícia Judiciária Militar e cada um tem a sua versão. É curioso que nenhuma coincide e todas elas introduzem aqui fatores cronológicos completamente díspares. Algumas perguntas já foram feitas, mas eu queria perguntar ao Sr. Coronel se a Polícia Judiciária Militar fazia parte da UCAT. Não. E então ninguém da Polícia... Eu julgo que a UCAT é um órgão do Sistema de Segurança Interno, não é? Exatamente. Não é o PJM. Pronto, então não teve conhecimento que numa reunião da UCAT ocorrida em 30 de junho foi lá definido que a possibilidade de terrorismo e de tráfico de armas, o roubo estar associado a essas áreas. Não teve conhecimento. E, portanto, terá sido provavelmente com base nessa referência que a senhora PGR terá, por certo, entregue à Polícia Judiciária a condução do processo do roubo de armas nos paióis de tanques. Portanto, não teve conhecimento. Portanto, em 7 de abril, como já aqui foi dito, o Fechaduras, o nome Fechaduras, terá, numa interrogação, levantado a possibilidade de um roubo a efetuar em instalações militares num raio de 60 km de Leiria. A verdade é que se veio a efetuar esse roubo e é capaz de nos dizer quem foi o agente da Polícia Judiciária Militar que teve essa informação, porque nos é dito que aqui pelo diretor atual da Polícia Judiciária, que o Major Pinto da Costa teve acesso a essa informação. Se teve, não sei. A PJM, o diretor-geral da PJM e a PJM nunca tiveram informação nenhuma sobre isso, a não ser no dia 30 de junho. O diretor, mas é-nos dito e confirmado pelo Sr. Major Pinto da Costa que teve conhecimento anteriormente, portanto é estranho não ter comunicado ao Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar. A PJM não é conversas de não sei onde, ocorridas não sei onde, entre elementos que não são da estrutura. O Sr. Coronel mal recebeu a informação sobre o roubo, que ordens deu, quem destacou para a investigação e que linhas de orientação é que deu para essa investigação? Quem manda nisso é o diretor da Unidade de Investigação Criminal e é automático. Vem na ordem de serviço da PJM quem está naquela semana de piquete. Está uma equipa de piquete, semanalmente muda todas as semanas e ao mesmo tempo também está de piquete uma equipa do laboratório, que é o apoio direto à investigação criminal. Mas é automático. A partir do momento em que recebem um telefonema ou outra forma de comunicação a solicitar a comparência da PJM, é automático esta equipa sair. É o normal, a PJ também faz a mesma coisa. Mas eu compreendo o que diz o Sr. Coronel, mas de facto, como nós já temos 6 versões sobre a história, nós temos aqui assim muitas informações. É que o Sr. Major Pinto da Costa diz que o Sr. Coronel deu ordens para iniciar, logo no dia 29, uma investigação paralela, nomeadamente com o contacto da GNR de Loulé, pedindo informações sobre um determinado indivíduo que podia ser importante para o caso. É em 29 de junho. Mentira. Então, o investigador Pinto da Costa mentiu, neste caso. Mentiu. Informações sobre o Lolé foi só no final de setembro. Mentiu. O senhor... Só em outubro é que eu telefono ao Sr. Coronel, diretor da Direção de Investigação Criminal, coordenador dos núcleos de investigação criminal, que está em Cascais, aquela direção, a solicitar que disponibilize o sargento Lima Santos e mais os elementos que ele entendesse para nos apoiar. Vamos a outra versão. O Major Vasco Brazão diz que o Sr. Coronel telefonou no dia 4 de julho a pedir para vir liderar a investigação e que lhe disse que não podia porque estava no estrangeiro e que só regressou a 17 de julho e que foi o momento em que tomou de facto conta da investigação. Isto é verdade? Não me lembro deste telefonema.
Não se lembra? Não me lembro. Quer dizer, o Sr. Coronel entregou aqui assim uma cronologia tão aprofundada, tão elaborada dos factos e não se lembra desse telefonema. Lembro-me de ter dado ordens ao diretor da Unidade de Investigação Criminal para substituir o capitão Bengalinha pelo Major Brazão, porque ele estava acabado de chegar de férias. Lembro-me disso. Ele diz que lhe telefonou, que foi o Sr. Coronel que lhe telefonou no dia 4 de julho para vir, que não poderia vir porque estava de férias no estrangeiro e que regressou no dia 17 de julho. Isto não é verdade? Não sei, senhor. Não sei. Eu deduzo que provavelmente o Major Brazão terá mentido. Não faço ideia. Outro aspecto é que no dia 4, como aqui disse, em reunião em Tancos, informou o Sr. Presidente da República, o Sr. Ministro, todas as patentes que estavam lá, sobre a sua posição de discordância com o despacho da PGR. É estranho, eu não estou a ver o Sr. Presidente da República a dizer que devia aconselhar o Sr. Ministro da Defesa a falar com a sua colega da Justiça e que ele iria falar com a PGR. É capaz de me explicar? O que se passou lá tem dezenas de testemunhas. Sim, mas é estranho. O Presidente da República, o senhor não dava informação nenhuma ao Sr. Presidente da República, até disse que ele insistentemente pedia que lhe desse informações, mas que não tinha para lhe dar. E então o Sr. Presidente da República, que é um jurista também, e que por certo conhece, é a separação de poderes, mas exatamente conhece que, e provavelmente não tinha dúvidas que o despacho da PGR seria correto, iria exercer qualquer tipo de influência, provavelmente em função daquilo que lhe disse. E o Sr. Ministro da Defesa também que era seu superior hierárquico, porque a Polícia Judiciária está na dependência hierárquica do Ministro da Defesa, que já tinha tido conhecimento no dia anterior da sua posição, também teria que falar com a Ministra da Justiça. Tudo isto é estranho. Qual foi a reação do Sr. Coronel perante o... Eu não tive reação nenhuma, mas o que só passou tem dezenas de testemunhas. E decide então também fazer um memorando, que diz que é o único, onde reportou e falou com o Ministro da Defesa e falou... Em mão ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, este documento. Entregou e diz também que falou com o Sr. General Cordeiro da Casa Civil, Sim. Da Casa Militar do Sr. Presidente da República. Já agora não falou com o Sr. Almirante, que é chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro? Assessor militar. Mas isso já foi muito depois e não teve nada a ver com isso. Desculpe lá, sou deputado. A conversa que tive com o Sr. Vice-Almirante Montenegro não tem nada a ver com isto. Nada. Ele telefonou-me no dia, em maio de 2018, a perguntar o que é que se passava com o diploma de estrutura orgânico da PJM. Eu expliquei-lhe verbalmente e por mails o que é que se passava. Mais nada. Não tem nada a ver com isto. Porquê é que sentiu necessidade de entregar o memorando ao chefe da Casa Militar do Presidente da República e não entregar ao assessor militar do Primeiro-Ministro? Entregar ao assessor militar do Primeiro-Ministro? Exatamente. Entregou ao Sr. Ministro da Defesa. Entregou ao chefe da Casa Militar do Sr. Presidente da República. Era natural também que entregasse ao assessor militar, que aparentemente conhecia, o Sr. Almirante Montenegro. O Sr. Ministro da Defesa Nacional, diante de mim, deu instruções ao chefe de gabinete, na altura Major-General Martins Pereira, para fazer chegar aquele documento ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Pronto, então deduzo e concluo que o Sr. Primeiro-Ministro teve conhecimento desse memorando. Documento. Sim, senhor. É também voz corrente dos outros elementos da Polícia Judiciária Militar que ocorreu uma investigação paralela desde o dia 29 e segundo eles, era uma questão quase de ego, era uma questão de dignidade, era uma questão do prestígio, era quase, se dizia, uma questão de sobrevivência da própria Polícia Judiciária Militar, a recuperação do material roubado. O Sr. General concorda com estas afirmações da generalidade dos seus elementos da Polícia Judiciária Militar? A Polícia Judiciária Militar, sei, pela cronologia que eles me fizeram, que continuaram a recolher elementos e a enviar para a Polícia Judiciária.
Portanto, não, Pode-se. então não foi uma investigação paralela, Não, portanto foi de colaboração. Todos os documentos que nós obtínhamos da nossa investigação enviávamos para a Polícia Judiciária, pode-se. Como é que o senhor... E havia reuniões no E noticiário. como é que o Sr. Coronel explica então que o diretor da Polícia Judiciária, na altura, elemento responsável pela investigação, fala do clima péssimo de perturbação da investigação por parte da Polícia Judiciária Militar? Não estou a perceber, Sr. Deputado, agradecia que me explicasse melhor a pergunta. Nas palavras do responsável pela investigação, a Polícia Judiciária Militar obstaculizou, prejudicou a investigação. Como é que o papel dos investigadores da Polícia Judiciária Militar era fazer investigação e dar a informação à PJ, como é que explica essas palavras e esse clima entre as duas polícias? A Polícia Judiciária Militar enviou todos os documentos que tinha e que a Polícia Judiciária solicitava à PJM. O problema que houve é que a Polícia Judiciária necessitava de imensa documentação do Exército e, em vez de pedir diretamente ao Exército essa documentação volumosa, pedia através da PJM. O Coronel Estalagem vinha-se lamentar de que o Exército demorava muito, não entregava a documentação e que a PJ e o DCAP estavam ansiosos à espera sempre dessa documentação. O problema era só esse. Então o clima era excelente entre as duas polícias. Foi sempre excelente antes desta situação. Sempre excelente. Houve situações muito mais graves do que este desaparecimento de tanques, como foi as armas que desapareceram no Natal de 2010 dos comandos. Muito mais grave. As armas que desapareceram dos fuzileiros aquartelados no Alfeite. Muito mais grave, porque aquelas armas extremamente perigosas. A cooperação nas duas situações com a PJ foi excelente. Sem problemas nenhuns. No caso dos comandos dividimos, criámos 2 inquéritos, um para a PJ e outro para nós, para investigar o assunto. No caso dos fuzileiros, a PJ foi connosco lá fazer o exame do local do crime, logo de início. No caso das messes da Força Aérea, a cooperação foi excelente. Só neste caso é que criou os problemas. Sr. Coronel, é a primeira vez que eu sou alguém de acordo. Toda a gente esteve de acordo que antes tudo corria bem e que naquele caso tudo correu mal. Só o Sr. Coronel é que não está de acordo com esta versão. Uma última pergunta nesta primeira fase. O Sr. Major Brazão diz que num determinado dia, ele não soube precisar a data, o Sr. Coronel chegou à beira dele e disse: redija aí um papelzinho que nós vamos ter com o seu chefe de gabinete, vamos falar com o seu ministro ao Ministério. E que ele até redigiu um papel lá que não era timbrado, redigiu qualquer coisa, a explicar, no entender dele, para se entregar a explicar o que foi a encenação e como foi o verdadeiro processo do achamento das armas, uma vez que o verdadeiro processo não era equivalente àquele que tinham reportado ao Sr. Ministro e tinham reportado também à comunicação social. Diz o Sr. Major Brazão que foi com o Sr. Coronel ao gabinete do Ministro, o Ministro não estava, entregaram esse memorando ao chefe de gabinete do Sr. Ministro da Defesa, que confirma, e que através do WhatsApp ligaram ao Sr. Ministro e que o Sr. Coronel terá falado com o Sr. Ministro a dar-lhe essa informação. Confirma ou desmente? Já contei essa versão, mas vou contar outra vez. Dia 19 de outubro, o Sr. Major-General telefona-me que quer falar comigo. Eu disse: estou fora de Lisboa, não pode ser hoje. Então vem cá amanhã, muito cedo. Qual é o assunto? É a recuperação de material de guerra. Então eu tenho que levar o Major Brazão. Traz o Major Brazão. Muito cedo, ainda os portões estavam fechados, estou no gabinete do Sr., na altura, Major-General Martins Pereira. O Major Brazão levou um documento impresso em timbre PJM, com a epígrafe, informação de piquete, com uma data, 20 de outubro, e a assinatura dele. De facto, o Sr. Major-General telefonou para o Sr. Ministro, e o Sr. Ministro, a única coisa que me reporta, eu não falei nada, a única coisa que ele me reporta é o telefonema que teve da Sra. Procuradora-Geral da República. Mais nada. Ó, Sr. Deputado, imagina o que é um general, chefe de gabinete de um ministro, um general de Estado-Maior a receber um documento impresso de uma fotografia, sem
timbre, sem epígrafe, sem data e sem assinatura. Eu espero muito bem que alguém de direito investigue isso e apure os factos. Foi dito nesta comissão pelo Major Brazão.